Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e atualmente eu sou docente das disciplinas de anatomia humana e anatomia de cabeça e pescoço para os cursos de graduação da Universidade Estadual da Paraíba. Então, sem mais delongas, eu queria abrir o meu software de anatomia 3D para que assim eu pudesse descrever alguns acidentes anatômicos que devem ser importantes para a anatomia aqui craniofacial. Então, aqui nessa imagem, eu estou descrevendo o que para vocês? Eu estou descrevendo aqui a região da face. E nessa região da face, ela é composta por vários ossinhos, que nesses mesmos ossinhos a gente encontra também acidentes anatômicos, que esses acidentes anatômicos são descritos como áreas propensas para saída de alguns nervos, saída ou entrada de alguns vasos sanguíneos, ou uma área também para inserção de alguns músculos, né? Então, a gente pode descrever que os acidentes anatômicos são estruturas irregulares que são compostas aos ossos e que esses acidentes anatômicos, eles vão trazer uma funcionalidade extremamente importante para o sistema esquelético. Assim como a gente também pode encontrar esses acidentes anatômicos dispostos em órgãos também, né? No coração, por exemplo, a gente também tem os acidentes anatômicos do coração. Mas aqui nessa videoaula a gente vai ver os acidentes anatômicos que estão voltados para a estrutura crâniofacial. Então, a gente começa a descrever essa imagem aqui, né? A gente aqui vai ter como constituinte esse osso frontal. Esse osso frontal, ele vai ter aqui, ó, ele é constituído por um osso pneumático, né? Ele é um osso mais pneumático. Esse osso, a gente consegue observar que ele tem várias porosidades. E essas porosidades é justamente dando característica a esse osso, ele ser menos pesado, ele é um osso mais leve, é um osso mais poroso. Não é como, por exemplo, um osso compacto, né? Qual é a característica de um osso compacto? Um osso compacto é aquele osso rígido, forte, que aguenta grandes choques mecânicos. Já esse osso frontal, ele não tem essas características, né? Ele é um osso pneumático, assim como ele também pode ser classificado como um osso laminar. Então, a gente pode descrever dessa seguinte maneira. Então, ainda aqui nessas configurações, a gente pode observar outras estruturas, como por exemplo, aqui a gente observa os forames, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ter o forame infraorbitário. Aqui, ó, a gente tanto vai ter no lado esquerdo como no lado direito. Esses forames, eles vão ter a capacidade para ser a saída dos nervos, né? Os nervos que, inclusive, irão inervar a pálpebra inferior. Aqui nessa região, a gente vai ter a pálpebra inferior, que vai ajudar nesse processo, né? De piscar os olhos, né? Então, aqui a gente vai ver que essa área é chamada de forame infraorbitário para que haja a saída dos nervos que irão dar inervação para a pálpebra inferior. Que a gente vai ver que a pálpebra superior, ela vai ser inervada já por outros grupos de nervos, certo? Então, a gente pode ter entendimento, a princípio, desse tipo de configuração. Então, aqui a gente também pode observar outras estruturas a serem importantes para serem mencionadas. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de Vollmer. Aqui eu posso descrever como Vollmer, né? Assim como vocês estão observando aqui, ó, os ossos nasais. Esses ossos nasais, eles são divididos em lado direito e lado esquerdo.
esses ossos nasais, certo? Então, a gente pode encontrar esses ossos nasais situados bem nessa região. Aí vocês me perguntam, mas professor, e toda a extremidade do nariz, ela é constituída pelo quê? A gente vai encontrar constituído aqui no nariz por tecido cartilaginoso. Então, toda a extremidade do nariz, até o ápice e a asa do nariz, é constituído por tecido cartilaginoso, que vocês vão ver isso mais na histologia. Então, aqui a gente pode observar ainda as estruturas do osso alveolar. O que é um osso alveolar, gente? Um osso alveolar é essas estruturas que eu estou aqui apontando para vocês. E esse osso alveolar, ele faz parte do periodonto de sustentação. O que é isso? Periodonto de sustentação. Periodonto de sustentação é justamente essa área que vai sustentar os dentes, né? Vai sustentar os dentes, independentemente de ser qualquer outro grupo dentário. Por quê? Porque aqui dos grupos dentários a gente vai ter os incisivos centrais, que vão ser esses daqui, né? Incisivos centrais. Depois a gente vai ter os incisivos laterais, que vão ser esses daqui. A gente depois vai ter os caninos. E aí, quando eu descrevo incisivo central, lateral e canino, esses grupos eu estou descrevendo que são grupos de dentes anteriores. Dentes anteriores. Mas quando eu quero descrever o grupo dos dentes posteriores, eu vou descrever aqui, ó, que são constituídos pelos dentes premolares, aqui, ó, premolares e molares. A gente descreve esses grupos de dentes como dentes posteriores, que eles vão participar mais desse processo mastigativo, de maceração, de trituração do alimento. Então, aqui a gente ainda observa nessa região da face algumas estruturas também muito importantes, como por exemplo, aqui eu vou ter o quê? Estão vendo essa área triangular? Tem um formatozinho, né, triangularzinho. Eu vou chamar isso daqui, ó, de protuberância mentual. Isso daqui eu vou descrever como protuberância mentual. Assim como na lateralidade, eu vou chamar de tubérculo mentual. Isso daqui vai ser o tubérculo mentual. E você, quem é meu aluno sabe que aqui a gente vai ter outros forames, né? Aqui a gente vai ter outros forames. Estão vendo esse espaçozinho aqui? Isso daqui, gente, é chamado de forame mentual. Ou seja, é um espaço propenso para que haja a saída de nervos e vasos que vão para essa região alveolar, né? Esses nervos e vasos que vão para essa região alveolar. Então, a gente ainda vai ter aqui algumas estruturas. Olha só. Aqui, ó, a gente vai ter o osso zigomático. Aqui a gente vai ter o osso zigomático, que ele geralmente está associado a essa região da bochecha, né? Aqui é o osso zigomático. Aqui a gente vai ter a órbita ocular. Assim como a gente vai ter essa região que é chamada de glabela. Glabela. E aqui é o arco do supercílio, essa região. Ela também vai ter a inserção dos músculos da expressão facial, certo? Então, aqui a gente também observa, ó, uma regiãozinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa regiãozinha aqui, ó. Isso daqui. Essa região é geralmente uma região onde se encontra a fossa da glândula lacrimal, né? É nessa região onde a glândula lacrimal ela vai ficar alojada. Então, aqui nessa região, a gente também encontra
o arco do osso zigomático, aqui, ó, o arco do osso zigomático. E essa região ela é muito importante porque é um espaço para que haja a inserção, por exemplo, dos músculos da mastigação. Por exemplo, nessa região mais inferiorizada do arco do osso zigomático, a gente vai ter o nascimento, né, a origem do músculo massetérico, do músculo massetérico. E esse músculo massetérico, ele vai ficar bem aqui nessa regiãozinha, onde vai ficar situado o ramo da mandíbula, que ele é um músculo que vai estar mais voltado para os movimentos mandibulares, no quesito de levantar a mandíbula, né? Abrir a mandíbula, para que a gente inicie esse processo mastigativo. Então, aqui falando sobre a mandíbula especificamente, a gente encontra o ramo da mandíbula, aqui, ó, o ramo da mandíbula. Aqui é o ramo da mandíbula. Aqui eu vou chamar de cabeça da mandíbula. Aqui eu vou chamar de processo coronoide. Aqui eu vou chamar de incisura da mandíbula. Aqui eu vou chamar de meato acústico externo. E eu acho que é bem sugestivo, né? Isso aqui, gente, é o espaço para que haja, né, o desenvolvimento do ouvido, né? Aqui, ó, nessas suturas, eu vou ter a delimitação para a formação do osso temporal. Aqui eu vou descrever como osso temporal, né? Ó a protuberância mentual aqui, ó, a protuberância mentual. Aqui eu vou descrever como o ângulo da mandíbula, Estão observando essas estruturas? Olha o osso ioide aqui. Ele é o único osso que fica suspenso, né? Aqui no nosso corpo. Ele é um osso que, na verdade, a funcionalidade dele é para que haja a inserção dos músculos que vão formar aqui o assoalho, né? Que o músculo gástrico, por exemplo, ele vai ficar inserido nessa região. Mas isso é papo para outra videoaula. Aqui a gente vai ter outro ossinho. Esse ossinho aqui a gente vai chamar de processo estiloide. É um acidente anatômico. Aqui nessa região a gente vai chamar de processo mastoide. E entre o osso mastoide e o processo estiloide, a gente vai ter uma área que a gente chama de processo estilomastoide. Processo estilomastoide. Acho que todo mundo conseguiu entender, né? Processo estilomastoide, nessa área que fica por baixo, inferiormente, ao meato acústico externo, né? Então, aqui a gente ainda vai encontrar alguns ossos, né? Aqui a gente vai encontrar alguns ossos. Ó, como por exemplo, aqui a gente vai encontrar o osso frontal ainda nessa região. Aqui é o osso frontal. Aqui são os ossos parietais e aqui a gente encontra as suturas. E o que é importante de falar sobre essas suturas? É que essas suturas, quando o indivíduo ainda é criança, né? Quando é muito bebezinho, recém-nascido, essas suturas, elas ainda não estão formadas. Esses ossos, em outras palavras, eles estão separados, né? Porque ainda haverá o desenvolvimento craniofacial, o cérebro ele ainda vai continuar com seu desenvolvimento. E para quem não sabe, o cérebro ele não fica completamente formado quando a gente nasce, né? Após o nascimento, o cérebro ele continua com seu processo de desenvolvimento. E a gente tem um percentual que até os 24 anos de idade, esse cérebro ainda continua no processo de desenvolvimento. O que a gente chama de neuroplasticidade, né? Ele vai encontrando ainda o seu processo de desenvolvimento, até porque a gente ainda vai aprender a falar, a gente ainda vai aprender outras
outras características. Enfim, o cérebro, a massa encefálica, ele continua com o seu processo de desenvolvimento. E por essa razão, as crianças vão ter aqui uma área aberta, que popularmente as pessoas conhecem por moleira, né? Moleira. Mas essa área a gente chama de fontanela, né? Fontanela. Minha letra tá horrível, mas vai ser assim mesmo. Então, essa área a gente consegue observar que em crianças é um espaço que a gente consegue até observar que é um espaço meio que triangular. Vocês vão observar em ossos de crianças que essa área é aberta, meio que um triângulozinho. Então, aqui a gente também encontra o osso occipital. Essa área aqui é o osso occipital. E fazendo a união entre essas suturas, a gente chama de sutura lambdoide. Ou também pode ser chamada de lambda, né? Essa sutura aqui. Então, aqui a gente pode observar as primeiras vértebras, né? Como é o nome da primeira vértebra? A primeira vértebra, a gente pode descrever ela como Atlas. E ela tem uma analogia para isso, né? A analogia dela é justamente estar voltada... Deixa eu só ocultar aqui. A mitologia grega, né? Aqui é o Atlas. O Atlas, ele traz a mitologia grega porque é como se fosse um deus segurando o mundo, né? O Atlas, segurando o mundo, que é a nossa cabeça. E aqui a gente vai ter a segunda vértebra, que é chamada de axis. E o que é importante da gente mencionar sobre o axis? O axis, ele vai ter esse processo dentoide que parece um dente, né? Que ele faz um encaixe perfeito ali com o Atlas, né? Nas suas extremidades articulares. Olha o que é importante da gente conseguir observar nessas estruturas aqui. A gente consegue observar esse osso aqui, o osso hioide, né? Aqui eu posso descrever como o corpo do hioide, né? O corpo do hioide, o corno menor e o corno maior do osso hioide, certo? Então, aqui eu posso observar, por último, os dentes. Então, eu vou só deixar aqui os dentinhos mais isolados, né? Aqui, ó, a gente pode observar a arcada dentária, que ela é composta por 32 dentes em adultos, e em crianças a gente vai observar que esses dentes, a gente vai ter uma arcada constituída por 20 dentes. Então, isso vai ser tema para a nossa próxima aula, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da riqueza desse conteúdo, né? Onde a gente pode desbruçar sobre os acidentes anatômicos. Compartilhe aí com seus amigos. Deixe seus comentários para que eu possa observar quais são as suas principais dúvidas. Posteriormente, curtam esse vídeo para que eu possa compreender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal para que vocês possam receber as novas atualizações dos meus vídeos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado no fundo do meu coração. E a gente fica para o próximo vídeo.